Programa não indicado para menores de 16 anos. Esse é o Fala Série, o programa do presente, passado e futuro dos seriados. E hoje nós temos o André Panceira, Cão que Atenta, Carlos Vasques, Edson Oliveira, Márcio Neves, Raoni Ferreira Ganda, Thiago de Porto Soares e Vinícius Schiavini para falar sobre Demolidor, a série da Netflix e da Marvel. Nesta primeira parte nós vamos falar sobre a série, nós vamos falar sobre o filme de 2003 lá com Ben Affleck e quem é o Demolidor. E você pode mandar o seu comentário através do Twitter, @fala_série, no facebook.com/falasérie, no e-mail falasérie@dimensãonerd.com, no site dimensãonerd.com, no fórum Universo e no telefone vermelho da Combo 11 9744 Combo. Muito bem, olha só, vamos falar do Demolidor, o Homem Sem Medo. Vamos começar apresentando, né, quem é da casa, quem é da equipe do Fala Série. Estamos aqui com Edson Oliveira. Olá, pessoal. Com o Márcio Neves. E aí? E com o diretor de criação da Combo, Thiago de Porto Soares. Olá para todos, tenham um bom, insira aqui o período do dia no qual vocês estão ouvindo o programa. Também estão aqui, por algum motivo que a gente desconhece, o Cão que Atenta. E o Raoni Ferreira Ganda. Ainda bem que a série que a gente vai falar não é sobre surdos, né? É verdade. Senão tava ferrado com o surdo. É a primeira vez que você grava Fala Série? Olha, é a primeira vez que eu gravo Fala Série. Eu nem sabia que o cão traria as cachirolas. Mentira. Sabia, sim. Todo mundo já sabe. Eu sempre trago. A cachirola tá amarrada na pata dele, cara. Pô, como é que você adivinhou? Porque a opção outra pra lá onde a cachirola podia estar era muito pior. Não. Então. Isso não. Também está aqui o Carlos Vasques. Faz tempo que você não grava, hein? Opa, espero gravar mais futuramente. Dessa vez passa, mas que isso não se repita. Não liga não, ele acha que ele manda alguma coisa aqui. É assim mesmo. Tô sabendo. E o André Panceira está aqui. E aí, André, estreando em podcasts? Ou não? Estreando em podcasts e é um enorme prazer estar participando e vamos falar disso daí. É um prazer inenarrável, né? Inenarrível. Inenarrível, bonito, inenarrível. Nós vamos falar sobre Demolidor, a série da Netflix, mas primeiramente vamos gastar aí uns 5 minutinhos falando sobre o filme de 2003, com a direção e o roteiro de Mark Steven Johnson. Eu não sei como esse cara conseguiu fazer tantos filmes de super-herói tão ruins, porque o cara fez Motoqueiro Fantasma, o cara fez Demolidor, e não bastasse ele fazer o filme do Demolidor, ele fez o filme da Elektra também. Eu esqueço, eu tenho uma dúvida. Fala sério, ou um momento com que atenta. Ó, cara. Eu esqueço, eu tenho uma outra dúvida. Levando em consideração que a série não tem nada a ver com o filme, que o filme não tem nada a ver com os quadrinhos, precisa mesmo falar deles? Não, precisa sim, Edson. Tem uma coisa importante. Se a gente tem uma dívida de honra com esse filme, com esse da Elektra, é que graças a eles os direitos voltaram pra Marvel, cara. Ah, isso é fato, assim, é a única coisa que a gente tem que agradecer pra esses filmes, né, porque eu chamaria o filme da Elektra de constrangedor, no mínimo. O filme do Demolidor tem uma coisa boa, pelo menos nele o Joe Quesada morre. Constrangedor é pouco, aquele filme, ele ultrapassa a barreira do constrangimento. Pois é, né, estrelando Ben Affleck, que depois foi escalado para ser o Batman, a Jennifer Garner, e tem o Colin Farrell, é o nome dele? Isso, Colin Farrell Williams, que faz o Mercenário. A única coisa boa desse filme foi o cara escalado para ser o rei do crime. Michael Clark Duncan. E na época muita gente chiou pelo fato da mudança de etnia, né? Mas hoje em dia isso já é relevável, já era a pessoa já não liga né? mais isso. Não, pra mim Michael Clark Duncan é o rei do crime definitivo. Eu dizia isso até 2 semanas atrás, mas enfim. Esse cara matou a pau, justiça seja feita, esse cara matou a pau. Agora, tem uma outra coisa do filme que é a única coisa que eu gosto mesmo dele, assim, que são a representação visual do efeito de sonar dele, que eu achei bem bolado, né, assim, visualmente falando, mas aquilo não é o suficiente pra sustentar um filme, porque é só um efeitozinho pra mostrar uma sensação, né, que a gente não tem.
Sim. Eu acho que é uma explicação muito visual para uma cegueira e para sentimentos... Quer dizer, para sentimentos não, para sentidos super desenvolvidos. Acho que não era exatamente necessário. Eu acho que a solução, inclusive, da série ficou bem melhor pra esse caso, viu? É que a série deixou em aberto, né? Eles não explicaram tanto que eles podem fazer o que eles quiserem futuramente. Aí, a Fox tinha os direitos do Demolidor e até mesmo surgiu a ideia de um novo filme que ia ter uma pegada, pelo pouco que o diretor mostrou da ideia dele, meio The Warriors. Ia ser pra esse lado. O problema era que o prazo tava meio que se esgotando para a Fox e a Marvel chegou e falou, faz o seguinte, a gente estende um pouco esse prazo se vocês nos derem o Galactus. A Fox não topou e o Demolidor voltou para a Marvel. Na mesma época que o Justiceiro e o Blade. Eu acho até que o Demolidor voltou antecipado, por causa que eles não tinham previsão de fazer nada com ele, e o prazo, como você falou, estava vencendo. Aí eles falaram, já que não vamos conseguir fazer nada com ele no prazo, devolve. Acho que eles não queriam acontecer de novo que aconteceu lá com o Roger Corman, lá nos anos 90, né? Aquilo foi triste. E aí, a Marvel anunciou um acordo com a Netflix de fazer 5 seriados. Demolidor, a Alias, que na verdade vai ficar a.k.a. Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, e depois eles se reúnem na minissérie, vamos dizer assim, Os Defensores. Daredevil, que saiu na Netflix, é a primeira dessas séries. Ela foi criada, a série foi pensada por Drew Goddard, produtor de Buffy, de Angel, de Alias e de Lost. Ele bolou a série toda, mas aí ele foi contratado, olha como a coisa é. Ele foi contratado para dirigir o filme do Sexteto Sinistro, que agora nem sabe mais se vai sair essa bodega. E no lugar dele foi contratado Steven S. DeKnight, também produtor experiente. O cara trabalhou em Dollhouse, Buffy, Angel com o Joss Whedon, além disso Smallville e Spartacus. Né? O mesmo cara fez Smallville e Spartacus, né? Tudo a ver. Cara, lembre-se sempre que Joel Schumacher fazia filmes de ação espetaculares. Até que ele transformou o Gotham num carro alegórico de escola de samba. Num puteiro. Pode falar, Cão, num puteiro. Não, aquilo era literalmente um carro alegórico de escola de samba. Eu concordo. Puteiro ia ser se ele fizesse o terceiro filme. Não duvido. Meu Deus. Na série ainda estão creditados o Jeff Loeb, o Dan Buckley, o Alan Fine, o Joe Quesada e o Stan Lee. O Stan Lee eu não preciso explicar, né? Criador de praticamente todos os principais personagens da Marvel. Joe Quesada, que é o chefe criativo da Marvel. O Alan Fine, que é o presidente da Marvel, e o Dan Buckley, que é o ex-presidente. E o Jeff Loeb, né, roteirista, alguns gostam, outros não. Mas o mais interessante é que ele praticamente não escreve mais nada. Escreve uma série do Nova aqui, aí depois uma outra coisa ali, porque ele chefia tudo que envolve televisão da Marvel. Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, essas novas séries. E eu fico muito contente, porque aí evita que ele escreva muitos roteiros de quadrinhos. Porque você é cruel, velho. Mantenha o homem ocupado. Cruel nada, ele tá dizendo simplesmente que ele tá muito feliz que o cara tá ocupado demais pra fazer besteira. Exatamente. Daredevil, como todas as séries da Netflix, estreou com todos os 3 episódios. A Netflix só não faz isso quando a série é um acordo com algum canal americano, como aconteceu com a Del Rey lá, com a El Rey, a Del Ticano, Um Drink no Inferno, AMC com Better Call Saul, mas quando é produção só deles, eles lançam a temporada toda de uma vez, aí tem gente que vê todos os 3 episódios de uma vez, enfim. Outra que tá nessa atualmente é The Returned. Sim, a The Returned também é parcerias. E acho que vale até a pena falar, esse formato da Netflix lançar tudo de uma vez, ele tá criando até um novo tipo de narrativa de série, né, pra essas séries do Netflix. Porque mesmo que, por exemplo, você pegava uma série que, sei lá, ela já tá garantida pra temporada inteira, ela vai contar a história, toda a temporada é uma história só. Só que você tinha aquele compromisso de, se por ser um episódio por semana, ela tem que ter uma certa narrativa meio fechada, assim, pra quem pegar, teoricamente o espectador que pegar no meio do caminho, ele ter um fio condutor ali que lhe permita acompanhar minimamente a história. E por você ter esse formato, você já ter tudo uma vez à sua mão, não, né? Você pode ver, tem episódios até do Demolidor que a gente vai falar mais pra frente, que o episódio inteiro, sei lá, um período de 1 hora, 2 horas de tempo real de filme,
Tem personagem que nem aparece, então eles se permitem contar histórias mais longas, focar num único personagem. Isso não só no Demolidor, né? Se você for ver, isso acontece até com House of Cards também. Sim, e uma coisa que os produtores de The Killing falaram é que na Netflix, a coisa que eles mais sentiram diferença, você não precisa dar gancho pro intervalo. Isso é sensacional. Isso é espetacular. Uhum. Não Você tem ganha aquele segundos momento preciosos. da quebra da cena pra poder dar continuidade da outra, que seria onde entraria o intervalo na TV aberta, ou na cabo que seja. E fora isso, tem o lance de que como a história inteira já tá escrita, eles estão dividindo por episódios, os episódios funcionam mais como capítulos, que nem num livro, assim. Tipo, cada episódio é um capítulo, mas eles não precisam ter uma independência, que nem vocês falaram, não precisa de gancho, não precisa ficar explicando o que aconteceu nos episódios anteriores, eles são capítulos mesmo da história. Né? Porque se fosse um filme muito longo dividido em capítulos. Uma coisa que parece também é que eles já esperam que as pessoas vão ver seguidamente os episódios. Né? Eles já tiveram uma coisa assim, putz, isso aqui tá bom, eles vão querer ver mais de um por dia. Pelo menos comigo foi assim, eu assisti vários de uma vez. Agora, por mudança de paradigma, mudança de narrativas, a gente também tem que elogiar a forma que a Marvel está tratando não só o universo cinematográfico, como assim, a gente pode até dizer todo o universo audiovisual deles, né? Porque eles ensaiaram isso em Agents of S.H.I.E.L.D., mas agora em Demolidor está bem forte, né? Essa questão de integrar a narrativa em cima dos eventos do universo cinematográfico. Né? E isso você consegue sentir que é uma transição do que a gente tem nos quadrinhos para os filmes. E eu considero isso uma maneira excelente de você eliminar essa perda de tempo com micro-histórias num longa-metragem. Eles não precisam mais explicar de onde veio o personagem tal. Quem assistiu a série vai saber. Quem não assistiu, que se dane, vai lá assistir a série, entendeu? São coisas que a gente vê nos quadrinhos o tempo todo que são mais difíceis de acompanhar para quem não é uma pessoa, assim, não é louco por quadrinhos, mas ao mesmo tempo, assim, isso funciona muito bem nos cinemas e nas séries, porque cria um interesse e a pessoa vai atrás e, tipo, tá tudo ali. É só o cara ir atrás. Não, e a maneira como a Marvel conduz o universo cinematográfico, audiovisual dela, e a filosofia da Netflix, elas se casam muito bem e deixam a história muito mais coesa. E é interessante que, ao mesmo tempo que há toda essa união, vamos dizer assim, os produtores de Daredevil, né, principalmente o Steven S. The Knight, eles falam assim, olha, é integrado? Sim. Tem ligação com Vingadores, com Agents of S.H.I.E.L.D. e tudo mais? Sim. Mas esse é o nosso cantinho. Então a gente também tem liberdade de desenvolver as nossas histórias, não ter de ficar fazendo referência o tempo todo. Sim. Não só a história, como até o próprio clima, se você for ver, né? Porque Vingadores, por exemplo, Vingadores, Agents of S.H.I.E.L.D., quer queira, quer não, eles têm uma pegada de um universo mais realmente super-herói, uma coisa mais fantasiosa, né? E essa série do Demolidor, ele é um drama policial pesado. Você tem os elementos fantásticos, você tem os poderes do Demolidor e tudo, mas ele tem uma pegada de um drama mesmo. Ele tem um peso dramático muito maior aí, né? Tanto que eu particularmente vi muitas pessoas que assim, não ligavam muito para filme de quadrinhos e viram a série e adoraram, falaram, é um drama muito bem conduzido. Muito importante comentar também que não se trata de uma nolanização, né? Não é um filme que tenta se levar a sério demais, não é uma série que tenta se levar a sério demais. Ainda tem o personagem, ainda tem aquela pegada de quadrinhos, ainda tem aquela coisa, aquele feeling da Marvel, né? Mas ele sabe muito bem conduzir a linguagem que ele tá tentando implementar. A gente sente muito bem isso a cada episódio. E é engraçado que muita gente comparou com Arrow, com Flash, até com o próprio Agents of S.H.I.E.L.D., e deve se lembrar que a Netflix tem um público diferenciado. Você tem que assinar as outras séries, Arrow, Flash, Agents of S.H.I.E.L.D., né, os agentes da criança, são todos de TV aberta. Eles têm que ser mais diluídos, vamos dizer assim, para conquistar não só o fã de quadrinhos, mas também a dona de casa, o divorciado de 45 anos, e assim vai. Até mesmo Gotham e Constantine precisaram fazer isso. Sim, porque elas têm de ser mais facilmente digeríveis, né? E a Netflix não precisa se preocupar
preocupar com isso. É a mesma coisa que a HBO, você já assina, né? Você tem que ter o ato de assinar, de procurar pra daí poder assistir, né? Isso, e até também a questão de controle, né? TV aberta, quer queira, quer não, por mais que você coloque lá a tarjinha, recomendado para maiores de 17 anos, ou rated, que acho que você dificilmente consegue passar na TV americana, mas quer queira, quer não, o pessoal tem aquela pegada assim, temos que tomar cuidado, porque alguém pode ver uma coisa que não deveria, né? Uma criança, tudo. E aqui não, né? Geralmente até a própria TV a cabo e a Netflix, eles têm um certo controle um pouco maior sobre quem assiste e quem não assiste, né? Então eles não têm essa preocupação tão pesada como eles têm na TV aberta, né? Ainda bem. É a política do PG-13, né? Exatamente. Agora nós vamos fazer uma análise dos personagens, tá? Nesse primeiro momento, não vamos colocar uma análise de episódio por episódio, vai ser num âmbito geral da coisa, né? Lembrando aos ouvintes que a partir de agora os spoilers estão liberados. Se você não assistiu a série, está por sua conta e risco. Pode ser que os spoilers que você vai ouvir te ajudem a criar coragem para ver a série, vamos dizer assim, mas é sempre bom avisar. Primeiramente, nós vamos analisar Matthew Murdock, o Demolidor, que surgiu em Daredevil número 1 de 64, do Bill Everett e do Stan Lee. Ele é interpretado pelo Charlie Cox, que fez Stardust e Boardwalk Empire. Ele é britânico, é interessante porque o sotaque dele é muito forte. E ele conseguiu disfarçar muito bem na série. Muito bem. Então, na visão de vocês, quem é o Demolidor? Olha, pra mim é Charlie Cox, sem dúvida. Eu acho que ele tá trabalhando muito bem o personagem, né? Por mais que o Ben Affleck tenha trabalhado assim da maneira dele no filme, né? O Charlie Cox, ele tá seguindo bem o que a gente espera de uma série desse jeito que ela tá sendo colocada. Ele é um bom advogado Matt Murdock, ele é um bom Matt Murdock Demolidor, né? Um bom super-herói, por assim dizer. E é um protagonista que está o tempo todo aprendendo, né? O Demolidor, eu vou falar de acordo com o que a gente vê na série, que é o que a gente está discutindo no momento, né? Ele se demonstra um cara que ele é assim, ele foi nascido, criado, sempre viveu naquela região de Nova York, né? A cozinha do inferno, né? A Hell's Kitchen, né? Que é o bairro onde ele cresceu, que ele conhece, todo mundo conhece ele como Matthew Murdock, ele conhece todo mundo também, né? Aquela vizinhança que é amigável com ele e ele também. E ele se preocupa com o bem-estar daquelas pessoas. E ele resolve, um cara tem uma certa habilidade, né? Ele pode, de repente, ele vê que ele vê. Esse trocadilho não tem como tirar, cara. A gente vai falar o tempo todo. Márcio, só falar uma coisa. Não é trocadilho. Quando o cego vai falar alguma coisa, na própria série tem uma parte que ele fala, nos vemos amanhã. Uhum, sim, a minha esposa que trabalha com cegos aqui acabou de me falar isso. Mas o uso da palavra é normal. Eles não usam ver como sinônimo de enxergar, né? Sim, justamente. E por ele se preocupar com o bem-estar dessa vizinhança, e ele percebe, ele vê que ele pode fazer algo por ela, bater nos bandidos lá, os meliantes que estão aprontando nos becos e nas esquinas, ele bota uma máscara e vai pra rua, vai lá bancar um vigilante. E é até legal quando mostra ele lembrando a primeira vez que ele vai fazer isso. Nossa, que é a cena do cara que tava violentando a filha dele. E aí ele chega, ele tá ouvindo isso todo dia, até uma hora que perturbou tanto ele que ele chegou, eu não consigo ficar quieto, eu preciso ir lá e mostrar alguma coisa pra esse cara. Tipo, é muito foda como ele consegue ir até lá e não conseguir mais ignorar nada. Eu achei sensacional. O jeito que é construída a origem dele no seriado é muito bem feita, né? Porque eu já esperava uma coisa meio mostrar ele ficando cego, aí dava um pulo, tanto que começa com aquela cena dele falando com o padre. Eu achei que ele ia começar ainda a agir como Demolidor. Aí não, você vê que a série já começa com ele já agindo há algum tempo, não deixa claro quanto, mas você já sabe que não é tanto tempo assim, deve ser 1 ano no máximo. E aí por flashbacks ele vai lembrando de algumas coisas, muitas outras coisas ele vai dando a entender, mas assim, não é tão importante, né? Ele é importante o passado dele com o pai, e você sabe que teve uma hora que ele não conseguiu mais ignorar, mas não teve um momento de virada, assim, não aconteceu um trauma monstruoso, que ele perdeu alguém, então ele se jurou, deu uma de Batman ou algo assim.
Não, ele simplesmente... Ele foi criado de um jeito que teve um momento que ele não conseguia mais aguentar não fazer nada, sendo que ele podia fazer. Tanto que ele mesmo fala quando ele foi lá descontar em cima desse cara que ele tava escutando, né, que violentava a filha, quando ele tava contando essa história acho que era pra enfermeira que ele tava falando? É pra enfermeira noturna. Exatamente, eu tava falando com ela e ele fala que ele se sentiu bem fazendo isso, né, ele gostou de ter feito isso. Então, por isso que dali em diante ele passou a tomar essa postura de ajudar as pessoas dali da região onde ele cresceu. Pra mim, essa inclusive é a principal característica do personagem, o altruísmo. Inclusive, se você for comparar com outros personagens, o altruísmo do Demolidor só encontra paralelo no próprio Batman. Eu acho que nem no Batman, porque o Batman teve aquele lance de ter acontecido uma coisa com ele e ele jurar que não ia acontecer com os outros. Não foi que ele viu acontecer com outra pessoa e teve uma empatia. Não, eu acho que tem essa diferença, mas eu acho ambos os personagens altruístas. Sim, o Batman é bem altruísta, mas eu acho o turning point deles assim é bem diferente. Tipo, o Batman, ele aconteceu com ele e ele decidiu que não ia acontecer com mais ninguém. O Demolidor, o que aconteceu com ele não tem nada a ver com o fato dele estar fora. O que aconteceu com ele fez ele ter umas habilidades diferentes e tudo mais. É uma coisa mais inerente a ele. Entendi. Exatamente. Tipo, a origem dele já começa com ele salvando uma pessoa de forma altruísta. Eu acho eu acho que de certa forma os traumas que a gente está dizendo de transformam um personagem num herói, pro Demolidor vieram assim aos pouquinhos, né? Foi a questão da morte do pai dele quando ele resolveu parar de ser um capacho de um bando de bandidos, né? Foi o momento assim que ele definiu na cabeça dele que as coisas não seriam mais desse jeito. Também tem um momento lá atrás quando ele tem o acidente e perde a visão. São várias coisinhas, né? A vivência como Stick, por exemplo, né? Essas coisas assim que transformaram ele no chamado demônio de Hell's Kitchen, né? Ele, assim, até a roupa que ele usa por boa parte da série ainda não é o Demolidor que seria o super-herói, né? Seria um justiceiro ainda. Não, o vigilante mesmo, do jeito mais simples de falar. Isso remete até aos quadrinhos, porque antes do Demolidor assumir a roupa toda vermelha, ele tinha um outro uniforme. Era o amarelo. Na origem recontada pelo Frank Miller, quando ele fala da Elektra, na morte do pai da Elektra, ele usa uma coisa parecida, que ele pega um lenço, só que é um lenço vermelho e amarra na cabeça. Não, mas tem uma origem, eu não vou lembrar agora, acho que no Homem Sem Medo, ele usa exatamente o mesmo uniforme, praticamente o mesmo uniforme que eles colocaram no seriado. Não, praticamente é exatamente o mesmo, é máscara preta. Que inclusive é baseado no filme do Hulk, né? Acho que é Julgamento do Incrível Hulk. Isso. Que aparece o Demolidor, que acho que é nesse filme que eles chamam nele de O Audacioso. O Frank Miller ele pegou dali. Não sei se foi Frank Miller, se foi o Romitinha, mas os autores pegaram dali a referência pro uniforme. Não. Audacioso não. Tem que usar a tradução correta que eles usaram aqui, que foi mais espetacular. O Atrevido. O Atrevido foi do desenho do Homem-Aranha. O Demolidor já foi o Audacioso, o Atrevido, o Destemido e agora o Demolidor. E Cleusa Cristina. Mas você falta ser chamado de Capetinha, né? Isso nos tempos de Pedro Prado, né? É porque vocês têm que, ver que Daredevil é um nome difícil de traduzir. Demolidor acabou saindo um nome legal. Eu gosto do nome em português, Demolidor. Até porque ele tem o Demo no nome, né? Então dá um certo gancho, assim, bem raspado, né? Mas... E tem o duplo D também, né? Que já ajuda. Exato. Se você for pegar Daredevil e traduzir literalmente, fica algo como demônio ousado. Seria diabo ousado, na verdade, né? Eu acho que a tradução mais correta, por mais que não seja que soa melhor, que já usaram, é exatamente o Destemido, né? Destemido ou Desafiador, geralmente é um apelido dado para aqueles dublês que fazem aquelas manobras incríveis, o cara que vai na moto a milhão e pula 50 caminhões e pousa do outro lado. Não é à toa que o subtítulo dele é O Homem Sem Medo. Exatamente. Vários heróis da Marvel, principalmente, têm nomes de heróis dos anos 40. Alguns é da própria Marvel, como Visão e Anjo, mas esse foi um caso que o Daredevil era de outra editora. O nome parou de ser usado, o Stan Lee pegou e usou, né?
Não só usou... O Motoqueiro Fantasma passou por uma coisa parecida também. Parece que tinha o Cavaleiro Fantasma, que aí depois a Marvel mesmo, ou alguma editora anterior, fez outra versão, que é a que se usa até hoje. E aí depois teve o Motoqueiro. É só lembrar o mais clássico, que é o Capitão Marvel, né? Sim. Ah, sim, é verdade. Então já tem isso, né? E vamos falar bem a verdade. O começo do Demolidor, o Demolidor pastou e muito nos quadrinhos. Muito mesmo. O Demolidor teve algumas fases medíocres até chegar ao Frank Miller. Ele era considerado na própria Marvel o Homem-Aranha B. Tanto que os inimigos dele, a maioria vieram do Homem-Aranha. Sim. E ele também passeava pela cidade se balançando entre os prédios. Mas ao contrário do Aranha, ele pelo menos se deu bem, cara. Ele pegou a Viúva Negra, cara. Ah, sim. Aí o Homem-Aranha pegou a Mary Jane. Pegou a Mary Jane, a Stacy, a Gata Negra, pegou todo mundo, e que nada tira da minha cabeça que ele só pegou a Viúva Negra porque não tinha mais nenhum homem em São Francisco pra ela poder pegar. Que maldade! Olha, São Francisco, ele tá em Nova York. Da época que eles estavam juntos, eles moravam em São Francisco, cara. A fase atual. Já morou em São Francisco? A fase atual dos quadrinhos que ele mora em São Francisco é a segunda vez que ele vai pra lá. O mais legal é que ele morava no apartamento com a Viúva Negra, só que foi o primeiro casal de personagens a morar junto nos quadrinhos sem ser casado. Só que o mais bizarro é que, tipo, mesmo pra época, era os anos 70, eles tiveram que dizer que eles dormiam em quartos separados e a Viúva Negra tinha um guarda-costas, cara. Isso devia ser muito escroto com a relação, né? Quartos separados pro Demolidor não ver ela pelada, né? Ou seja, tudo a favor da família brasileira, minto, a família americana. Tem uma cena logo no piloto em que o Matthew ajuda a Karen Page e ela troca de blusa na frente dele, né? E não vamos falar ainda sobre a Karen Page, eu quero primeiro comentar essa cena, que foi muito legal o comentário do Cardoso. Gente, eu ia falar isso, o personagem é cego, o ator não. O ator enxerga muito bem. Cara, o ator e toda a equipe de produção que tá vindo. Vamos combinar também o seguinte, cara. Primeiro, os sentidos dele estão tão ampliados que ele sabe como é o formato, ele sabe a temperatura, e ele sabe tudo isso mesmo sem ela não tirar a blusa, cara. Sem contar que teve uma época que o Demolidor conseguia enxergar as ondas que as cores emitiam. Ou seja... Na verdade ele enxerga, né? Ele percebe pelo tato. Ele é cego, só que não. Inclusive... Tato, ele é o famoso cara que encoxa sem encostar. Ele é o Tommy Lee Rola, então. Tommy Lee Rola. Inclusive nos quadrinhos, quando ele finge a própria morte e depois volta a ser o Demolidor, mas como se fosse outra pessoa, é assim que ele, entre aspas, vence o teste do Ben Urich, que apresenta uma foto pra ele e pede pra ele descrever a foto. Ele fala assim, deixa eu trazer ela aqui perto da luz. Aí a descrição é, a foto aquece de maneira diferente em áreas diferentes. Aí ele fala assim... Não deixa de fazer certo sentido, mas nossa... Não, é que a primeira vez que o Ben Urich confronta ele mostra uma foto e fala, me descreva a foto. E ele fala que não consegue, o Demolidor, né? O Demolidor não consegue escrever a foto. Então na segunda vez que ele é confrontado, ele falou assim, agora eu sei como fazer. E aí ele pega e fala, ele né, sente a foto, percebe que são duas pessoas, e aí ele usa o palpite de, né, que foto que um homem casado levaria em sua carteira. Aí ele fala assim, este é você, e essa é a sua esposa. Aí o Ben Urich pega e fala, você não é o Matt Murdock. Então, nos quadrinhos, o Ben Urich sempre soube que o Demolidor é o Matt Murdock. Ele sempre desconfiou. Assim, ele sempre desconfiou. Aí, até uma história, ela é pós o confronto entre o Demolidor e o Hulk. Essa história que o Edson tá comentando, eu até lembro. Eu acho que até tem o gibi aqui, que eu herdei de um primo, que tem justamente essa passagem dele tentando ver a foto, né, mas não sabe descrever, não consegue. Então, e o Demolidor, ele nem bem enfrenta, né, ele distrai o Hulk. Acho que ele toma uma porrada do Hulk só, né, ele é hospitalizado. Nem uma porrada, é um tabefe do Hulk. Zero, né? E enquanto ele tá hospitalizado, o Ben Urich vai visitar ele e fala que tem uma história pra contar. Né, que é a reportagem que ele vai publicar. E aí ele pega e fala do Matt Murdock, né? É uma reportagem sobre o Matt Murdock. Ele falou assim, mas o Demolidor falou, qual é a importância dele? Por que você está trazendo isso? Ele falou, porque você é o Matt Murdock. E ele aponta, né, A mais B, tipo assim, os inimigos que o Demolidor perseguia, os primeiros vilões que ele enfrentou foram aqueles que causaram a morte do pai do Matt Murdock, e por aí vai. E aí quando o Demolidor fala que isso é impossível, né? Aí ele pega e fala, então tá bom, eu tenho aqui uma foto, você vai ter que me dizer o que tem nela. E aí ele não consegue. Só que aí o Ben Urich pega e fala assim, a história é boa,
mas se eu publicar ela, sua carreira acaba e você é mais importante do que a história. Aí ele pega o caderninho e joga no lixo até fogo. Ben Urich, foda. No filme de 2003, ele deleta o artigo que ia fazer revelando. Ai. O Demolidor, como eu falei, ele era um Homem-Aranha B. A grande coisa que aconteceu no começo dos gibis dele foi que ele foi desenhado pelo John Romita Sr., até que fizeram um crossover com o Homem-Aranha e o Stan Lee. Ele desenhou o Homem-Aranha bem. Aí pôs ele no Homem-Aranha quando o Dítico saiu. Ou seja, até nisso. Aí teve a fase do Frank Miller. E depois do Frank Miller, só a fase do Joe Quesada mesmo. Só ali que salvou o personagem. Que era o Joe Quesada desenhando, né? Roteiro do Kevin Smith. Depois entrou o David Mack. Aí entrou o Brian Michael Bendis. Eu acho que o Brian Bendis só é conhecido do grande público pelo que ele fez com o Demolidor. E lembrando que ele também foi um dos lutadores que enfrentou o Jack Murdock no filme de 2003. É verdade. O filme é mais legal pelos easter eggs do que, né? O resto. Do que como obra. Você ouve esse programa na Combo Podcast. Combo Podcast. Combo Podcast. Combo Podcast.